Oiê, eu sou a Helenice Almeida, seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não é inscrita, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as novidades que estão vindo por aí. Nesse vídeo, a gente vai aprender todo o passo a passo para a montagem da mochila G, que também é usada como mochila escolar. Esse vídeo é um vídeo feito em parceria com a Personal Art, minha parceira oficial. Lá no site da Personal vocês encontram todo o material que vocês vão precisar para a confecção da peça, inclusive os painéis com toda a modelagem já prontinha. Eu vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo e o cupom de desconto que vocês podem estar utilizando na compra de vocês. E agora, bora lá? Meninas, o que é que a gente vai observar? Vocês vão receber o painel inteiro, tá? No corte de meio por 1,40 e vai vir todas as peças que estão aqui para confecção. Espelho das costas, vai ter toda a marcação. Marcação de altura da alça, marcação de pique inferior, superior. Então, todas as marcações que vocês vão precisar, ó. Marcação de pique superior e inferior do bolso. Marcação de fixação do bolso. Então, tudo que vocês vão precisar de marcação vai estar lá. O que é que vocês vão fazer? Primeiro passo, recortar toda a modelagem, tá? Recortar frente, recortar costas, recortar bolso frontal. E aí, vocês vão ter o canal do bolso, tá? Que vai ser essas duas peças. E o canal do fole, que vai ser um corte inteiro, assim. E um corte inteiro, assim. O que é que vocês vão fazer? Recortou todas as peças, vocês vão pegar o canal do zíper e vão botar a régua aqui. E aí, vocês vão colocar a régua numa distância de 7 centímetros da borda e vão passar o cortador circular pra gente fixar o zíper aqui nesse meio, tá? A medida vai bater certinho, no processo de montagem vocês vão ver que vai dar tudo certo. Depois que eu cortar as peças, todas as peças, eu vou cortar o forro. Então, no passo a passo do vídeo, vocês vão ver quais são as peças que vai ter forro. A única peça que não vai ter forro aqui é a parte que vai pegar no zíper, que é esse canal aqui, ó. Vocês vão observar que tem canal do zíper do bolso e fundo do fole do bolso. Esse daqui é o do zíper, vocês vão observar que ele é um pouquinho mais largo do que o outro, tá? Então, esse daqui não vai ter forro. O resto das peças, todas vocês vão cortar forro. Essa tem forro, aqui, ó. O bolso tem forro, o espelho frontal, o espelho traseiro. O canal do zíper, que vocês vão cortar o forro do mesmo jeitinho, tá? Vocês vão cortar na largura dele, vai dividir em dois, tá? Aqui. E o fundo da bolsa. O que é importante vocês observarem? Não precisa de estruturação em todas as partes. Então, cortou o principal, cortou o forro, vamos cortar os estruturadores. Na descrição daqui do vídeo, vocês vão encontrar um molde, um arquivo em PDF, tá? Que vai ter o molde do estruturador. Eu já cortei, ó. Vou tirar aqui pra vocês verem. Eu já cortei o estruturador autoadesivo e já fixei aqui, ó. A gente consegue retirar e colocar novamente, tá vendo, ó? Então, eu já vim... Recortei com o molde que tá no PDF na descrição do vídeo. Tirei o adesivo e já colei aqui na frente. Essa frente daqui tá pronta pra gente montar o bolso. Aí eu vou reservar o forro dela, tá? E a gente vai pra montagem do bolso pra gente fixar aqui. O que é que vocês vão observar? Lá no estruturador a gente tem 50 por 70. Vocês conseguem colocar o molde bem na bordinha superior e cortar os dois espelhos. E embaixo vai ficar uma barrinha de mais ou menos 11 centímetros, ó. Embaixo aqui vai ficar uma barrinha de mais ou menos 11 centímetros. Essa barrinha a gente vai cortar e vai estruturar o fundo do fole da mochila. Eu vou reservar aqui, quando eu for montar o fole, vocês vão ver. O que é importante vocês observarem. Pode ser que fique 11, pode ser que fique 10,5, vai depender do corte que você fizer. Helenice, só ficou 10,5. Dá pra colocar? Dá. Coloca porque vai dar uma estrutura. Isso aqui é estrutura, tá? Não é reforço. Então, bora lá. Vou reservar as partes e a gente vai começar com o bolso. O que é que a gente vai precisar para montar o bolso? O corte do bolso frontal, que lá no painel vocês vão ver a descrição. Esse bolso a gente não vai precisar estruturar. Então, o que foi que eu fiz? Eu cortei o bolso bem na bordinha, na medida que tá lá no desenho. Passei um fio de cola aqui, vim, botei o meu forro. E só fiz refilar um pouco maior. Esse
daqui já tá pronto pra gente fixar o vivo e colocar o canal. Vamos montar o canal. Vocês vão observar lá no corte que vai ter canal do zíper do bolso e fundo do fole do bolso. A parte que a gente vai colocar o zíper é essa aqui, que é a mais larga, tá? E o que é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui com a fita adesiva ou com a cola, ó. Eu posso vir aqui com a fita e passar a fita na borda, ou eu posso vir com a cola aqui e fazer isso aqui, ó. Um fiozinho de cola. E eu vou vincar aqui pra ela colar, tá? A gente vai fazer isso pra estabilizar esse lado com esse, pra poder fixar o zíper. E o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar o meu zíper. Vou cortar ele um pouquinho maior do que o pedaço do material, tá? E a gente vai fixar essa parte daqui, ó, é a parte que a gente vincou, tá vendo? A gente vai fixar aqui, ó. Vou posicionar, dê aí um zoom. Se vocês olharem aqui, a gente tem uma diferença de trama. A gente tem uma diferença de trama, ó. Daqui até aqui a gente tem uma diferença de trama. Então, eu vou posicionar essa faixinha aqui, ó, no limite da trama, tá vendo? Então, eu vou posicionar aqui e vou passar uma costura aqui, tá? Então, eu não vou precisar rebater essa parte, eu só vou posicionar e vou costurar. Helenice, eu não tenho segurança de fazer essa costura. Vocês podem passar um fio de cola. Pode ser no ponto 4, tá, meninas? E já deixar fixado para poder colar. Ó, eu fiz uma costurinha bem na borda, tá vendo? E aí, essa parte ficou assim. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar outra costura aqui do lado. Então, ficaram duas costuras, ó. Aí, o zíper ficou todo presinho e a gente ficou com um acabamento bonito, porque a gente só fez vincar aqui. A parte do zíper tá colocada. Eu vou colocar os dois cursores, tá? Eu oriento que vocês coloquem dois, porque é um canal de zíper um pouco mais longo. Eu tô usando um cursor mais simples e um cursor temático de unicórnio, já que a mochila é de unicórnio. Lá no site vocês vão encontrar o cursor para todos os painéis. A gente tem 19 painéis. E cada painel tem um cursor no mesmo tema, tá? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a outra parte do canal, que é o fundo. Vou colocar aqui, ó. Se você olhar, ele ficou na mesma largura, tá vendo? Vou colocar direito do meu fundo com o direito do meu material e do meu zíper. Direito do meu forro com o avesso do meu zíper. E vou fazer um sanduíche aqui. Vou fazer uma costura de um pé de máquina. Retrocesso no começo e no final. Vou cortar aqui o excesso do zíper e vou selar, tá? E vou fazer isso dos dois lados. Olha como é que vai ficar. Vou vir na máquina e vou passar uma costurinha de segurança desse lado e desse lado, pra gente prender esses dois materiais pra poder fixar no bolso, tá?
E aí o meu canal ficou assim, certo? O acabamento, gente, de dentro, vocês podem fazer com o viés de bagum. Eu tô usando aqui um bagum estampado, então eu teria que cortar o viés do estampado. Ou vocês podem fazer o acabamento com viés de boneon, vocês veem o que é melhor pra vocês. Eu vou dar uma dica agora com relação ao viés, tá? Botei um rolinho de viés aí em cima. Não, enroladinho mesmo. Outra quantidade. E aí, o que é que a gente vai fazer? Eu cortei aqui o viés de 4 centímetros, tá? E eu vou colocar esse acabamento com de 4. Uma dica que eu dou é o seguinte. Já fixa esse viés aqui, ó. Direito do viés, direito do bagum do viés com o direito do forro. E aí, vocês vão posicionar ele no lado do zíper, tá? Ó. Eu vou passar uma costurinha de segurança aqui na borda. Eu vou arrodear esse viés em volta dele todo. Isso daqui é um jeito que eu coloco o acabamento, tá? É lindíssimo, mas eu coloco depois que eu monto, não tem problema. Isso aqui só é uma dica. Quando a gente encaixar ali no espelho, vocês vão ver como é que vai ficar. Eu dei a volta inteira. Vou mostrar pra vocês agora, ó. Aqui é o meu direito, aqui pelo avesso eu vim. Esse viés tem 4 centímetros, direito do viés com o avesso do zíper. E eu posicionei aqui, fiz uma costura de meio pé de máquina, só para fixar esse viés aqui. Então, o meu canal, ele tá pronto para ser colocado no espelho. A gente vai agora montar o espelho. Vou passar o vivo aqui ao redor do meu espelho inteiro. Se vocês tiverem algum material da mesma cor do vivo, vocês usam para fazer o acabamento, tá? Como eu tô sem o material aqui, eu vou usar o próprio sintético, sobra do próprio painel e vou colocar aqui embaixo. Ele disse, mas vai ficar branquinho? Vai, não tem problema não. E aí, o que é que a gente vai usar? A gente vai usar o calcador de zíper. Ou aquele calcador que tem um furo central. Lá no site também vocês encontram esses calcadores, tá? Eu tô numa transporte simples, industrial. Eu vou fixar o zíper agora no espelho e volto pra gente juntar o fole, tá? Meninas, eu não cortei o excesso do forro antes de aplicar o vivo, tá? Porque agora eu consigo vir aqui, ó, e consigo cortar esse excesso. Vocês só precisam ter cuidado pra não cortar o vivo. Eu conheci uma pessoa, sabe, que tá aqui na minha frente, que cortava o vivo. Ele tá rindo, é o meu esposo. E a gente vai cortar só o excesso do bagum, tá? Tenham cuidado para não colocar esse vivo fora da margem do sintético. Para que esse bolso não fique menor do que o padrão, do que o tamanho que ele tem que ficar. E aí, agora a gente vai fixar o canal do zíper aqui. E aí, o bolso tá pronto para fixar na frente. O que é que a gente vai fazer? E aí, o que é que a gente vai fazer? Eu vou marcar o pique superior aqui, ó, no zíper e no fundo do canal. Meninas, o que é que eu quero que vocês façam? Lembre de ir nos comentários e coloca no comentário qual a dificuldade que vocês têm. Se vocês têm dificuldade com o vivo, se vocês têm dificuldade com o zíper. O que é mais difícil para vocês aí no ateliê de vocês? Se você tá começando, o que é que você gostaria de aprender, de ver aqui no canal também, tá? Ó, marquei um pique aqui embaixo. E marquei um pique bem pequenininho aqui em cima pelo forro, tá? Porque a gente não pode cortar esse zíper. O meu bolso de frente pra mim, eu vou encaixar, ó. Direito do zíper com o direito do espelho. Pique com pique. E aí, aqui eu tenho que ver a marcação do bolso em cima. Ó, a marcação, ela tá aqui, tá vendo? Ó, do centro do bolso. Então, eu vou vir aqui na marcação e vou posicionar o meu zíper. Gente, eu vou clipar pra vocês verem que o canal bate certinho, tá? Mas aqui, eu já iria pra máquina e já uniria as duas partes. Ó, aqui embaixo a gente consegue ver também, ó. Dá o zoom aí. A marcação inferior, ó.
Tá vendo, pretinha? Então, aqui é o centro, eu vou colocar o pique que eu fiz embaixo com o centro do espelho do bolso. E aí, eu vou rodear aqui pra vocês verem. Vou colocar até bem espaçado. Ó, casou certinho, tá vendo, ó? Helenice, eu tenho dificuldade, então clipa, tá? Se não tiver dificuldade, já pode fechar, porque a medida do painel tá exata a medida que vocês precisam para fazer a peça. Ó, pra aqui, ó, encaixou direitinho. Então, não precisa refilar, não precisa bater. Ah, eu vou medir para ver se vai fechar direitinho. Não precisa fazer isso, tá? A gente vem pra máquina com o calcador de vivo já, tá? Que é esse daqui, ó. Tem artesã que não se adapta a usar, mas eu gosto de usar ele. Eu prefiro usar ele. O calcador de zíper eu fixo, faço a primeira fixação do vivo. E o calcador de vivo eu faço o fechamento. E aí eu vou vir pra máquina e vou fechar esse fole, tá? Meninas, eu já fiz a costura com o pé de vivo. E aí, ó, lembra que a gente juntou o viés aqui no fole? Eu só vou virar pra cima e rebater pra dentro, ó. Vou puxar ele todinho aqui, ó. E vou virar pra cá. Eu posso vir cá e fazer isso, ou posso já jogar ele direto aqui pra dentro, tá? Eu vou jogar ele direto pra dentro. Não vou fazer ele rebatido, não. E aí, eu gosto de clipar essa parte, tá? Helenice, não preciso clipar, não tenho dificuldade pra clipar. Então, minha amiga, vai direto. Só na alegria. Ó, a gente já clipou ele todinho aqui. Eu vou passar agora a costura pra fazer o acabamento desse viés. A gente fez a fixação aqui do viés, tá? Se vocês fizerem ele rebatido, não vai ficar essa sobra, que eu vou refilar com a tesourinha, certo? Aqui, na segunda gaveta. Curvada. Eu vou refilar esse viés aqui, ó. Mas se você optar por fazer rebatido, não precisa refilar, porque ele vai ficar na medida certinha. Refilei ele todo, e aí, ó, vamos desvirar pra gente ver como é que ficou. Gente, olha que coisa mais fofa. O nosso bolso tá pronto. A gente vai marcar o pique superior e inferior, e como é que eu vou fazer? Vou juntar aqui, ó, a emenda do canal do zíper com o fundo. E vou encontrar o pique. Que a gente podia ter feito isso, gente, antes de fixar esse canal no espelho, tá? Na hora que eu marquei o pique pra fixar no espelho, eu já podia marcar o pique dos dois lados. Então, marquei o pique de um lado e vou marcar do outro. Lembra de fazer um pique pequenininho, tá, meninas? Não precisa ser muito grande, não. E aí, agora, a gente vai fixar esse bolso aqui no espelho frontal. Deixa eu tirar aqui os clipes. A gente vai fixar esse bolso no espelho frontal. O espelho frontal é aquele que a gente já cortou o estruturador e já colocou, tá? A gente vai primeiro fixar ele para poder colocar o forro. Quando vocês pegarem o painel, vocês vão ver que vai ter uma marcação aqui no bolso, tá? Esse meu tá sem, mas a gente já colocou lá. E o de lá tá saindo com a marcação. Pode ser esse. Amor, pode ser esse lápis. Ele vai vir com essa marcação, tá? O painel. Então, bora lá. O que é que eu vou fazer? Ó a posição. Eu vou deixar na posição que vai estar de frente pra vocês, tá? Vou botar o meu painel de lado. E vou chegar aqui, vou pegar esse pique e vou colocar aqui, ó, em cima da linha. Dá um zoom. Vocês estão vendo a linha aqui e o pique? Eu vou pegar o
pique do fole e vou colocar aqui, ó, em cima da minha linha, tá vendo? E vou passar aqui meio pé de máquina pra segurar esse bolso. Vou começar daqui do centro e vou vir pra esse lado. Eu vou trocar aqui o calcador. Ó, coloquei um calcador de costura reta, tá? Eu vou vir aqui e vou posicionar assim. Posicionei, eu vou vir fazer meio pé de máquina. Então, eu vou começar do meu centro pra minha lateral. Helenice, o estruturador não é grosso não pra costurar? Não é, tá, meninas? Pode costurar sem medo. E aí, eu vou dar uma dica a vocês, eu vou mostrar aqui pertinho. Ó. A gente veio, eu tô na máquina, eu vou posicionar assim e vou começar daqui do centro e vou vir pra cá. Aqui, vocês não vão costurar até aqui o final, ó. Vocês vão deixar meio centímetro. Quando eu chegar aqui, eu paro. Tá? E aí, agora eu vou abrir o meu zíper. Ó, de frente pra vocês. Abri o meu zíper, deitei aqui o fole e eu consigo costurar aqui, ó. Tá? Então, eu encaixo aqui na máquina e vou fazer a costura. Ó, encaixei. E vou vir e vou fazer a costura aqui. Eu vou começar um pouco antes, tá? Do final da minha costura. E vou fazer o mesmo processo. Lembra de no finalzinho aqui fazer um retrocesso, tá, meninas? Pra essa costura não soltar. E aí, ó, meu bolso tá fixado na parte superior, tá vendo? A gente agora vai juntar pique inferior do fole com pique daqui e vai vir fazendo a costura ao redor. Tá, vamos colocar logo o forro, que vai ser mais fácil colocar o forro nessa parte. Vou fixar aqui o meu forro já, vou passar um fiozinho de cola ao redor. E vou posicionar o meu forro. O meu forro tá um pouquinho maior do que o espelho, tá? Então, como ele tá um pouquinho maior, não vai ser ruim de posicionar. Uma orientação que eu dou a vocês, não cortem do mesmo tamanho. Cortem o forro passando um pouquinho, tá? Helenice, por que você vai fixar primeiro o forro para poder fixar o bolso, essa parte inferior do bolso? Porque vai ficar mais fácil pra gente fazer isso do que colocar o forro agora do que depois. Vou vir aqui, vou posicionar, ó, deu zoom aí. Pique do fundo com o pique do bolso. E eu vou começar a minha costura daqui pra cá, pra fixar essa parte, tá? Costura de segurança, tá, gente? Meio pé de máquina, não precisa ser um pé de máquina todo, não. O que é que eu faço aqui, ó? Eu viro pra dentro o bolso, ó. Pra poder ficar mais fácil de fazer essa costura aqui. Ó, meu bolso bateu certinho, tá vendo? E aí, agora eu vou vir aqui, ó, eu só faço deitar, meninas, aqui, ó. Deitei lá aqui e começo a costura aqui também. E só venho acomodando o material. Ó, vou virar o bolso pra dentro, vou levantar a peça pra conseguir manusear isso aqui. Não tenham medo de amassar a peça de vocês, de manusear a peça de vocês. E aí, ó, eu virei aqui, ó, dá pra ver? Tá todo alinhado certinho, só vou fazer a costura agora de segurança.
Ou seja, a marcação dos espelhos e do bolso tá certinha. E aí, a gente tá com a frente praticamente finalizada, tá? Ó pra aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma meia argola aqui. E aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei um cortezinho da parte branca de sintético que ficou com 3 centímetros. Vou passar um pouquinho de cola de contato aqui. E vou vir cá fazer um virado beijado. E colocar uma meia argola de 13 milímetros. Elenice, pra que vai servir essa meia argola? Para você pendurar um chaveiro com o nome da criança personalizado. Para você pendurar um frasco de álcool gel. Para você pendurar algum pompom, algum detalhe que você queira colocar aí, tá? Ó, 3 centímetros, passei cola de contato, deixem secar, tá? Porque se vocês não deixarem secar, essa cola não vai aderir. Então, eu passei cola de contato. Pode ser a fita dupla face, eu vou virar aqui, ó. Encontrar bordinha com bordinha. Isso se chama virado beijado, tá? Vou passar uma costurinha nas duas laterais. Vou colocar a minha meia argola aqui dentro. Elenice, eu tenho doll rosa pink, tenho doll lilás, eu posso usar? Pode. Eu tô usando o branco porque a gente tá aproveitando as partes do painel, tá? E aí, vou posicionar aqui onde eu quiser posicionar. Não tem um lugar obrigatório. Elenice, eu não quero posicionar aqui em cima. Eu posso colocar aqui de lado? Pode, não tem problema nenhum. Eu vou colocar aqui em cima mesmo. E aí, o que é que a gente vai fazer? Eu vou refilar agora esse excesso de bagum. Que a gente pode refilar agora depois que colocar o vivo. Mas eu já vou deixar refilado. Meninas, depois que a gente refilou o bagum, ou se vocês não quiserem refilar, vocês podem refilar depois que colocar o vivo. A gente vai colocar o vivo nesse espelho. E aí, a fixação do vivo, o processo de fixação é o mesmo da peça inteira, tá? Qual é o cuidado que eu sempre digo? Coloca o vivo, borda do vivo com borda do material, pra gente não ficar com um espelho maior ou menor do que a medida exata, tá? Então, a margem do meu vivo, ela tem que seguir a margem do espelho. Pronto, a gente fixou o vivo. Mesmo processo de fixação do vivo no espelho frontal, e aí a frente ficou assim. Lembrem de colocar a etiqueta de vocês, tá? A gente vai agora para fixação das alças do espelho traseiro. Meninas, agora a gente vai para a parte das costas e vamos fixar a alça. Quando eu elaborei o projeto, eu imaginei que a gente vai usar essa mochila tanto de costas como no carrinho. Como a gente vai usar de costas, a gente já vai deixar a alça numa posição que dê para vocês colocarem no carrinho ou não. Vocês vão decidir quando vocês estiverem confeccionando. O que é que a gente vai precisar? Eu vou precisar de um pedaço de recouro, tá? De 6x30, para reforçar essa parte que a alça vai ficar com sustentação. Eu vou precisar de 2 cortes de 75 centímetros, a alça é de 4 centímetros. Elenice, eu posso colocar uma alça de 3? A alça de 3 vai ficar mais desconfortável porque ela é mais estreita. Como nós não estamos fazendo uma alça acolchoada para colocar aqui, a alça de 4 é o mais indicado, tá? Porque não vai ficar desconfortável, não vai ficar incomodando. Aqui a gente tem um corte de 30 centímetros, que a gente vai fazer o acabamento da fixação dessas alças. Um corte de 23, que é para fazer como se fosse uma alcinha aqui de mão. E 2 cortes de 20, que é para fixar as argolas aqui. Elenice, qual o primeiro passo? A gente vai passar a cola para colocar o reforço nesse espelho. Vocês vão ver que eu não coloquei o estruturador ainda, eu só vou colocar o estruturador depois que a gente fixar a alça. E eu vou separar o forro, tá? Na parte do direito do material, a gente já vai ter a marcação aqui com 5 e 2 centímetros e o centro, que é onde a gente vai fixar as alças. E na parte inferior também, que é 4 centímetros da parte do limite inferior da mochila. O que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir aqui e vou marcar 4 centímetros. Com a minha régua, vou botar 4 centímetros e vou riscar com um lápis. Lembrem de não riscar com caneta, tá? Por quê? Porque a caneta pode transferir para o outro lado do material. Então, eu vou pegar, vou passar cola de contato aqui, ó, nessa parte. E vou fixar o meu recouro.
Esse recouro você pode fazer de borda a borda ou você pode diminuir, tá? Eu vou deixar ele com uma margem um pouquinho menor. Porque ele não precisa estar na costura lateral. Vou passar cola de contato no meu recouro também, porque eu quero estabilizar esse material. E vou colar, ó. Então, isso aqui é um reforço para que a minha alça não rasgue esse material aqui, tá? Vou reservar. Vamos deixar a cola secando aí. E aí, a gente vai preparar a alça. Eu gosto de preparar essa alça antes de colocar ela aqui, tá? Essa daqui é a de acabamento. Eu tenho a de 23, então eu vou pegar primeiro a minha de 3 e vou pegar os reguladores e os quadros. Eu vou precisar de quadro e de regulador de 4 centímetros. Vou pegar o meu corte de 20 e já vou passar uma costura de segurança aqui embaixo, tá? Vou fazer nos dois. Vocês vão ver que vai ser mais fácil de fazer essa montagem fora. E depois a gente vai lá e só posiciona ela na mochila. E aí, agora eu vou pegar a minha alça e vou colocar o meu regulador. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar aqui dentro. Ó, eu passei ela aqui dentro, vou vir pra cá, vou dobrar uma pontinha aqui e vou fazer uma costura, ó. Já vou deixar ela pronta. Eu gosto de fazer com o ponto 3, tá? No máximo. No máximo, tamanho 3. E eu gosto de usar o cacador de costura reta, gente. Eu não gosto muito de trabalhar com esse calçador de zíper pra fazer a costura reta, não. Eu só uso ele mesmo pra colocar o vivo. Eu vou vir aqui e vou fazer a costura. Regulei minha máquina pro ponto 3 e vou fazer a costura aqui. Eu vou fazer com a linha branca mesmo pra vocês visualizarem melhor. Qual é a dica que eu dou? Segura a pontinha da linha, tá? Pra ela não embolar embaixo. Ó. Fiz a minha costura, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar o meu quadro e vou passar aqui. E vou voltar com a ponta da minha alça, pra deixar a minha alça das costas já pronta, ó. Ó. Então, a gente só vai agora fixar nas costas. Eu vou montar a outra e volto pra gente fixar. Minha cola já secou, tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou primeiro posicionar a minha alça de 23 aqui. Vou posicionar ela na minha linha mais embaixo. Vou virar ela aqui e vou fazer uma costura entre essas duas linhas pra fixar aqui, tá? Coloca agora no ponto 4, porque a gente não pode fragilizar esse material. Aí eu vou mostrar a vocês o que foi que eu fiz, ó. Deixei a alça bem juntinha uma da outra. Se não quiser usar uma de 4 aqui, quiser colocar uma de 3, não tem problema, pode colocar. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar a minha alça que tá pronta, ó. E aí, eu vou botar ela assim, ó. Vocês estão vendo que aqui é a parte de trás do regulador. Vou subir ela aqui e vou costurar aqui, ó. Na metade dessa alça eu vou posicionar e vou prender ela, tá? Vou prender os dois lados desse jeito, as duas alças. Ó, o avesso direito do meu regulador eu boto pra baixo, venho e prendo. Ó como ela ficou, tá? Por que pelo avesso? Porque essa alça vai pra cá. Quando ela vier pra cá, que a gente posicionar aqui, ela vai ficar ao lado direito. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou vir com a minha alça, que tem 30 centímetros, que eu separei. E aí, ó, vou botar aqui pra vocês verem. Dá pra ver a marcação que tem aqui? Dê um zoom. Estão vendo a linha que tem aqui? Lá no painel que vocês vão pegar, essa linha vai estar mais viva, tá?
E aí, eu vou posicionar essa alça minha no limite dessa marcação, ó. Vou vir, vou fazer uma costura aqui e uma costura aqui pra fazer o acabamento dessa parte. Meninas, eu já passei a costura. E aí, ó, vocês estão vendo que tem a costura em cima. E ó como ficou atrás, ó. Toda a costura ficou presa no recouro. Então, por mais peso que a criança leve nessa mochila, isso aqui, a probabilidade de rasgar é muito pequena, tá? O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar essa alça aqui pra baixo, aqui a gente tem uma marcação de 4 centímetros. E vou posicionar ela assim, ó, tá? Mais inclinadinha. Vou vir aqui e vou passar uma costura de segurança mais na borda. Vou fazer isso dos dois lados. Olha só a posição dessa alça para a alça não ficar enrolada, tá? Eu posso vir aqui e já cortar esse excesso aqui dessa alça, tá? E selar com o isqueiro. E aí, agora eu vou colocar o meu estruturador. Eu vou vir aqui, vou selar, tá? A probabilidade dessa alça desmanchar é muito pequena. Então, optem pela alça de cetim ou alça chique. Nunca usem aquela alça CA, que a gente vê muito no mercado pessoal usando em mochila, porque ela vai desfiar, ela vai desmanchar. E agora o nosso querido estruturador tá cortadinho, ó. Eu venho aqui, ó, num cantinho que tem uma folga, puxo ele, ó. Gente, ele é bem leve, então eu não vou estar agregando peso na minha mochila, tá? Vou posicionar aqui, ó. Posicionei aqui em cima e vou vir com a minha mão e vou baixar ele aqui, ó. Ó, a gente vem, passa a mão aqui, ó, e ele vai colar, tá? Vou virar pra vocês verem, ó. Todo coladinho, e aí aqui a nossa margem, tá? De 1,25 ao redor. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu forro e vou colocar aqui. E vou aplicar o vivo ao redor desse espelho todo, tá? A aplicação de vivo é como nos outros dois processos, eu vou aplicar e já venho. Meninas, coloquei o vivo e a parte das costas da mochila tá pronta, tá? A gente vai reservar e agora a gente vai montar o fole. Que aí o canal do zíper aqui é bem simples. Agora a gente vai montar o canal. O que é que eu quero que vocês prestem atenção? Quando vocês tiverem um desenho que tem sentido, quando vocês cortarem, observe a parte que vocês vão colocar o zíper. E qual é a dica que eu dou? Pega uma canetinha ou um lápis. E aí você vem aqui na pontinha, ó, e faz a marcação, ó. Porque você sabe que vai ser nessa parte e nessa que você vai colocar o zíper. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou virar aqui. Vou colocar direito do meu zíper com direito do meu sintético, tá? Direito do meu forro com o avesso do meu zíper. Ou, se vocês preferirem, direito do meu zíper com direito do sintético, direito do meu forro com direito do sintético. Vou fazer uma costura de um pé de máquina e vou rebater. O que é que eu quero que vocês prestem atenção nessa costura que vocês vão fazer? A máquina de vocês vai ter que passar a lateral do material com a lateral do calcador. Fazendo isso, esse canal de zíper vai ficar na largura certinha do fundo do fole, tá? Eu vou passar a costura e já venho. Ó, já fiz a costura, tá? E aí, o que é que eu vou fazer? Vou virar aqui, seguro o direito do meu sintético com o forro e puxo, faço uma retração, vou passar uma costura aqui pra fazer o acabamento, tá? E aí, ó, como ele vai ficar depois que a gente rebater. Eu vou colocar o outro lado aqui, lembrando que... Lembra da marcação que a gente fez? Então, eu sei que esse lado daqui é o lado que vai ficar
em contato com o zíper. E aí, quando a gente costurar, ele vai seguir a mesma sequência, assim, as listras. Então, eu vou costurar, fazer o acabamento aqui já vem. Meninas, o que foi que a gente fez? Eu já fiz aqui o acabamento dos dois lados e já passei o cursor. Agora, a gente vai colocar o fundo. E aí, a gente vai estruturar esse fundo, tá? Helenice, posso usar EVA? Pode, só que o EVA pesa mais do que o estruturador autoadesivo. E aí, todo o peso que a gente coloca nessa mochila vai agregar peso no final da peça. Tirar aqui. E eu vou posicionar aqui, ó. Eu cortei a parte que ficou do autoadesivo todo e vai sobrar um pedacinho aqui, eu vou refilar, tá? Vou passar a mão aqui, ó, pra ele fixar bem. E aí, o que é que eu vou fazer? Direito do meu material com direito do meu canal, ó. Vocês vão ver que bateu direitinho, tá certo? Vai ser uma costura de 1 centímetro, tá? Ou um pé de máquina, dependendo da máquina que você tiver. Direito do material com o direito do canal do zíper. Direito do forro com o avesso do canal do zíper, ou seja, o direito do forro com o direito do forro. E aí, eu vou vir aqui e vou fazer a costura. A gente vai fazer dos dois lados, tá? Ó. Pra poder desvirar isso aqui. E aí, ó, eu vou desvirar aqui, tá? E a gente vai fazer aquela mesma costurinha de segurança que a gente fez no fole do bolso, tá bom? Pra segurar esse material com o forro aqui. Ó, fiz a costura de um lado, vou fazer do outro. E aí, depois que a gente fez a emenda, a gente só vai observar aqui, ó. Aqui ficou um pouquinho desigual, então eu vou vir aqui com a tesoura, ó, só vou fazer isso aqui, ó. Os dois lados estão igual, os dois lados estão iguais. Esse aqui é a forma. Qual é o segredo agora? O nosso segredo é que, se a gente for pegar essa mochila e for colocar no carrinho, a gente já vai fazer as marcações para fixar no carrinho, vai ficar muito mais fácil. E aí, eu vou colocar isso no carrinho, vou mostrar a vocês como é que vai fazer a marcação. Mas, se você não for colocar no carrinho, não precisa fazer esse passo, vocês pulam, tá? O que é que vocês vão observar? Lembra que lá no começo eu pedi para vocês cortarem uma parte com 7, uma parte ia ficar com 8, porque a gente tinha 15? Nessa parte com 8 vai ser as costas da mochila, tá? Então, eu vou vir aqui, vou marcar um pique. Vou pegar o gabarito superior, vou encostar aqui, ó. Ele vai estar na medida para você colocar na margem. Vou vir com o meu vazador e já vou furar aqui, ó. E aí, eu vou furar ela, tanto o sintético como o forro, tá? Ó, ficou o furinho. Eu sei que aqui é as minhas costas. Vou vir no mesmo lado das costas e vou marcar o pique na parte do fundo do fole. Costa superior, costa inferior. Lá no gabarito, vocês vão ter o nome costas, tá? Vou posicionar o centro do meu gabarito com o pique que eu fiz, ó. E vou fazer esse vazado que ele tem aqui também. Então, eu vou pegar o meu vazador e vou vir aqui, ó. O ideal é que vocês estejam com vazador de 3 ou de 4, tá? Porque a gente vai encaixar a placa aqui. Eu tô com o vazador de 2. Deixa eu trocar aqui essa ponteira. Eu troquei a ponteira do meu vazador por uma de 4, tá?
Vou vir aqui e vou marcar. Tanto embaixo como em cima, vocês vão fazer isso, tá, meninas? Aqui já tá marcado, eu vou só fazer aumentar essa abertura. Pronto. O nosso canal tá pronto e a gente vai juntar agora ele no espelho. Eu gosto de colocar primeiro a frente, tá? E aí, o que é que a gente vai atentar? A gente vai atentar nessa hora que a gente já fez a marcação, caso você vá colocar no carrinho, né? E aí, essa parte daqui que é furada das costas tem que ficar com o espelho das costas, então o frontal vai ficar assim. Eu vou marcar o pico superior e inferior e vou clipar esse fole no espelho e volto pra mostrar a vocês. Ó, eu clipei o fole todinho no espelho pra vocês verem que bate, tá vendo? E aí, a gente vai pra máquina fazer o fechamento, tá? Eu vou fazer aqui na Transporte Simples mesmo. Quando a gente tá em introdução, eu nem clipo. Ó, costurei todinha. A gente vai colocar o viés de acabamento, tá? E eu vou fazer o mesmo processo de fixação do espelho traseiro. Por que eu digo a vocês que coloquem primeiro o frontal? Porque o frontal tem o bolso. Então, nessas curvas, pode ser que você precise manusear com a mão na parte interna. Então, vai ser mais fácil de você manusear sem o espelho frontal estar fixado, tá? Eu vou colocar o acabamento e vou colocar o espelho traseiro. Já venho mostrar pra vocês como é que ela ficou. Meninas, eu já fiz a costura e já coloquei o acabamento com o viés, tá? Eu coloquei o viés de bagum, mas vocês podem usar o viés boneon também. Como a gente vai usar mais ou menos 1 metro de sintético de forro para lancheira e para mochila, vocês podem já cortar o viés do próprio bagum para fazer esse acabamento. Eu vou desvirar ela, tá? E aí, primeiro eu oriento vocês a desvirarem o canal do zíper. Depois vocês colocam a mão aqui por dentro, ó. Vira essa parte pra cá e vira essa. Pega por dentro e puxa, tá? Ó, o estruturador autoadesivo a gente vai passando a mão, ó. Tá vendo como ele soltou na hora que eu desvirei? Mas eu passo a mão, ele adere de novo e fica tudo certinho, tá? E aí a gente tem a nossa mochila de costas prontinha, tá? Caso você não queira colocar a mochila no carrinho, você não vai fazer os furos que a gente falou durante o processo de montagem do fole. E aí a gente vai estar com a mochila finalizada quando desvirar. Helenice, a mãe pediu a mochila no carrinho. O que é que a gente vai fazer? Você vai ter feito a marcação com os furos, tá? Quando a gente fez a montagem do fole. E agora a gente vai posicionar a placa dentro e posicionar ela no carrinho. Se vocês observarem, aqui embaixo vocês já estão vendo os pinozinhos da placa. Ó, a placa tá aqui dentro. Então, eu coloco a placa por dentro, venho aqui e só faço posicionar. Se você observar, o furo que a gente fez, mesmo com o vazador de 4, ele é pequeno para aqui. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei uma tesourinha de ponta e no sentido das costas para frente eu fiz um piquezinho nos dois para que esse pino ele encaixasse aqui. O pino encaixou, eu vou vir aqui na mochila, vou colocar ela aqui dentro do carrinho, tá? Vou colocar a minha mão aqui por dentro, ó. E vou pegar esse pino e vou encaixar. Se vocês olharem, a gente tem aqui, ó. Um atrás no centro e 2 aqui. Esses pinos daqui, eles vão encaixar aqui, tá? Ó, você só faz posicionar assim, ó. Você vem aqui, ó, com a mão por dentro e vem e empurra, ó. Empurrou aqui, você já vem com o parafuso, pega o parafuso ali. Você já vem com o parafuso, vai colocar o parafuso aqui e vai com a chave de fenda parafusar, tá? Encaixei um, encaixei outro. Eles encaixam aqui, vai ficar encaixadinho.
Com a mão por dentro aqui da mochila, tá? Você vai colocar primeiro no pino de trás. Encaixa aqui o parafuso e vem com a chave de fenda e rosqueia. Ó, o primeiro parafuso tá seguro, aí a gente vai vir para o segundo, que é esse lateral aqui, e vai rosquear também. Sempre com a mão por dentro, tá? Pra segurar a placa. Olha se ela encaixou lá naquele pininho, ó, encaixou. Eu venho, coloco o parafuso aqui e vou rosquear. Vou colocar o outro lado também, já venho. Ó, os 3 parafusos colocados, não é difícil, meninas, porque a gente consegue encaixar a placa antes de botar aqui. Aí agora a gente vai parafusar a parte superior, que também tá com a marcação, ó, tá? E aí eu quero um pouquinho pequena. E aí essa daqui a gente vai colocar o parafuso por fora. Eu vou colocar os 2 parafusos, tá? E depois que colocar os 2 parafusos, a gente vem com a placa e encaixa essa parte daqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês. Ó. Coloquei o parafuso aqui. E aí eu venho, encaixo ela aqui, ó. Tá vendo o vivo? Encaixo por dentro e venho e posiciono no parafuso. E vou parafusar. A gente amassou a bolsa, eu só vou vir aqui, ó. E vou fazer isso, ó. Vou alisar ela. E aí a marcação, ela sai todinha, tá vendo? Porque o estruturador, ele não marca. O que é que a gente vai fazer? A gente fixou a alça antes, porque ela não ia ser com o carrinho, tá? Aqui eu preciso que essa alça saia daqui e passe por aqui. Então, se vocês forem colocar a mochila no carrinho, deixa pra fazer essa fixação daqui no final, tá? Eu vou desmanchar aqui pra vocês verem. E aí, ó, desmanchei, passei ela aqui por dentro. Vou vir por aqui novamente pra poder passar no regulador. Helenice, não quero ter esse trabalho no final, depois que ela estiver parafusada. Só é você colocar aqui uma meia argola e aqui você colocar um mosquetão, tá? E aí você vai conseguir deixar ela presa pelo mosquetão aqui. Vou virar aqui, ó. E vou trazer pra máquina. O que é que eu vou fazer? Vou virar ela de lado pra poder conseguir encaixar essa parte na máquina, tá? Já venho. Meninas, olha a diferença. A gente fixou ela, tá? Depois que tava no carrinho. E a fixação antes. Por quê? Porque essa alça tem que abraçar o carrinho, tá? E aí, se for um adulto que for levar ele, abre a alça toda. E vai dar pra colocar nas costas. Se não quiser levar nas costas, deixa a alça toda recolhida. E aí, essa alça não vai ficar arrastando no chão. Ela só vai ficar aqui. Tá ok? Eu vou colocar aqui a outra parte, desmanchar pra fazer que nem aqui. E aí, eu volto pra gente ver ela completa, toda montadinha direitinho.